Ok, graça e paz, irmãos. Olha, vamos ler a palavra aqui, ok? Marcos é o livro que nós estamos estudando, tá certo? E nós vamos ler do versículo 13 ao 19, que diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu Zelote e Judas Iscariotes, quem foi quem o traiu. Olha aí a palavra de Jesus, né? Mas a gente vê, irmão, que nessa leitura, tá certo? Nessa leitura, aí o que é que nós vemos aqui? Nós vemos uma escolha da liderança da igreja. Sabe quem foi que escolheu essa liderança? O próprio Jesus. E nós queremos justamente destacar aqui que Jesus ele tinha muitos discípulos, mas ele separou 12 para apóstolos. Discípulo é aquele que aprende de Jesus e apóstolo é aquele que é enviado para uma missão. Então, os próprios ensinamentos que Jesus fez com os discípulos, esses discípulos Jesus preparou para ser apóstolo. E o que é que nós vemos aqui? Nós vamos estudar esse assunto nos PGs amanhã sem falta, né? Dia 6 do 2. E nós vamos justamente aprender sobre a escolha soberanamente. Ou seja, Deus é soberano. Não adianta questionar como ou porquê ou de que forma que Deus escolheu. Deus escolhe porque como Ele quer, da forma como Ele quer. Deus ele é soberano. Então nós vamos aprender aí nessa soberania. Então nós vamos aprender que Jesus escolhe a liderança da igreja segundo a expressa vontade de Deus. Ele vai lá, ele ora, ele passa a noite orando para escolher essa liderança porque ele tinha essa soberania, mas ele estava dentro do propósito da vontade de Deus. E Jesus escolhe a liderança de forma eficaz, não é, irmãos? Então nós percebemos justamente que Lucas informa que antes de Jesus chamar os apóstolos, dedicou-se à oração. Então ele vai lá e ora, e por isso que ele faz essa liderança super eficaz, tá certo? E nós vemos que Jesus não faz uma pesquisa de opinião entre a multidão para escolher os 12, mas ele não escolheu a liderança da igreja por critérios humanistas. Ele escolheu pela vontade do Pai e pela sua soberania. Vemos também que Jesus chama a quem quer, irmãos. Olha, ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. Chamou Pedro, chamou os discípulos para ser apóstolo, dentro da sua soberania, porque ele queria que eles fossem realmente escolhidos. Então o que acontece? Jesus ele escolhe propositalmente, tá certo? Ele não é por acaso, mas ele tem um propósito definido para chamar os seus apóstolos. Então, ele chamou e os designou para estarem com ele. Você é chamado por Deus para o seu ministério, para formar justamente a liderança da igreja? Então vocês têm que estar pertinho de Jesus. Quando ele chamou, todos estavam ali perto deles. Tá certo, irmãos? E nós vemos aqui que Jesus os chamou justamente, né, de uma forma extraordinária e designou para pregar o evangelho. Não é à toa desse chamado dos discípulos para ser apóstolo. Ele disse, olha, você vai ser o meu mensageiro, vai pregar a palavra, e por todo mundo prega o evangelho a toda criatura. Tá certo? Mas ele chamou também e o designou para exercer autoridade, irmãos. O líder espiritual é alguém que tem a intimidade com Cristo, aquele que proclama a palavra de Cristo e tem autoridade espiritual para resistir às forças do mal que oprime as pessoas.
A gente tem que repreender em nome de Jesus. Tem que tomar justamente posse dessa palavra. Vocês entenderam isso aí? Mas nós também vamos ver que Jesus, ele escolhe de uma forma surpreendentemente. E aqui nós vemos dois fatos importantes, que Jesus escolheu pessoas totalmente diferentes. Interessante, né? Se a gente fosse selecionar, a gente talvez selecionava o mais requinte, o mais inteligente, né? O ser humano é assim, mas Jesus não. Jesus, na verdade, ele chamou, né, dessa forma surpreendente, e Jesus escolheu pessoas totalmente diferentes, tá certo? Então, e aí formou justamente a família de Deus. Então, diferente as pessoas, né, de forma assim, em lugares diferentes, em profissões diferentes, de uma forma totalmente diferente de comportamento de um para com o outro, e Jesus chama essas pessoas, tá bom? E nós vemos aqui que também Jesus transformou homens limitados e fez dele grandes instrumentos para transformar o mundo. O mundo foi transformado por esses homens. Homens simples, culto muitas vezes, né? Mas Jesus diz assim, eu quero você. Olha quanta lição preciosa aí. Parar por aqui, deixa no ar. Quer aprender mais? Amanhã sem falta no PG. Procura aí o PG mais próximo da tua residência. E aí, iremos fazer esse estudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmão.